Paz de Jesus, irmãos. Desculpa eu estar com a cara um pouco assim cansada, que eu estou cansado mesmo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que sistematicamente a gente vê, ouve, né, ser afrontado. Como se fosse algo não bíblico, algo não correto. Do que eu estou falando? Do fato de eu crer e de existir um ensinamento sólido, absolutamente sólido, do arrebatamento da igreja antes da tribulação. Curiosamente, isso causa em alguns irmãos, como em outros vídeos eu já até declarei isso, chega a ser um certo ódio, uma certa raiva, e eles até ficam desdenhando das coisas. E como eles não conseguem, de fato, biblicamente, provar definitivamente que não é verdade e que é falso, eles então fazem o quê? Eles simplesmente procuram desmerecer o ensinamento, né? Procuram tirar a beleza, vulgarizando, né? Dando a ideia de que quem crê nisso é um idiota, um bobo, ou um alienado, ou uma pessoa que não sabe a história e assim por diante. No que baseia-se eles para afirmarem tais coisas? Bem, existem algumas declarações que eles próprios fazem e eu quero citá-las, mas antes de mais nada, me permita, é sabido que muitos não têm o Espírito. Sim, é sabido que muitos não têm o Espírito. A diferença é essa, porque tem muitas pessoas com uma experiência religiosa, dogmática e teológica, e quando eles usam ou eles argumentam para defender alguma coisa, normalmente eles entram neste campo, não é? No campo do saber humano, o quanto que ele estudou, o que ele estudou, como se isso fosse uma prerrogativa para se saber o Evangelho. Bem, eu reconheço que para você entender de arqueologia, você precisa estudar, claro. Para você saber de geofísica, você tem que estudar. E assim sucessivamente qualquer matéria, matemática, geografia, enfim. Mas a Bíblia Sagrada, o Evangelho, não tem uma escola, ela por si mesma nos ensina, é a palavra em si que nos ensina. Foi criado, então, grupos para estudarem esta palavra e todos esses grupos, sem exceção, se confrontam. Eles não se dão, eles não gostam uns dos outros, eles brigam, eles são revoltosos, eles difamam uns aos outros. E me permita começar dizendo o seguinte: quando João Calvino estabeleceu o princípio da sua teologia esta que seguem os chamados calvinistas, que no fundo do meu coração eu tenho uma certa pena deles, por serem tão engessados, tão mecanizados no que diz respeito à doutrina. Eles seguem um cara, eles seguem a João, e tudo que João disse para eles é verdadeiro. E se você prestar atenção, assim é em todas as religiões, não é? Se você for na chamada Igreja Rema, eles seguem Kenneth Hagin. Se Kenneth Hagin não crê, eles não são autorizados a crerem. Eles não podem confrontar aquele... Ora, Kenneth Hagin é um extraordinário, ele é a luz absoluta, então nós temos que concordar com tudo que ele falou, embora tenha falado umas bobagens, não é? Ou se você for na igreja Congregação Cristã, ou na Deus e Amor, cada uma delas tem seu líder, e aqui no Brasil e fora dele também. Então, se Davi Miranda não concordar, então ninguém pode concordar com aquilo, porque Davi Miranda é o mestre absoluto da coisa.
Isso não é novo, isso é antigo, não é? Isso é um princípio da manipulação diabólica que um ser humano exerce sobre o outro. Então, quando João Calvino escreveu, ele então olhou para Israel, e Israel não existia mais. Não havia nada lá em Israel, ela estava aniquilada, isso por centenas de anos. Quando João Calvino, não é, olhou para Israel, e sem nenhuma orientação do Espírito Santo, então ele cria a falsa ideia, o que nós conhecemos hoje como doutrina da substituição. A falsa ideia que Israel deixou de ser o que é, não é? Não o que foi, mas o que de fato sempre foi diante dos olhos de Deus, e disse então que a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. Isso é uma loucura, isso é um absurdo falar isso. É como dizer que aquele que sabe tudo o tempo todo, em todo lugar, a respeito de todos, se equivocou com Jacó, ao ponto de desistir de Jacó, e as promessas que fez Jacó foram anuladas, não é? Querido irmão, você não pode crer uma bobagem desse tamanho. Isso é uma bobagem sem tamanho, é coisa de gente que realmente não entende as coisas de Deus. Mas durante centenas, séculos a fim, acreditou-se nisso e ensinou, foi ensinado isso. Quando chega no tempo do fim, quando eu chego no tempo do fim, eu digo 2, 3 séculos para cá, a luz começa a aparecer, um pouco mais de luz. E a gente começa a entender algumas coisas que antes eu entendia. Então, o que eles dizem a respeito disso? Eles dizem assim, olha, a doutrina do dispensacionalismo, a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional é uma coisa nova, por isso não é digna de crédito. Mas, irmãos, em João 16,4, Jesus usa, não é, dessa mesma maneira, esse processo pedagógico de ensinamento ao dizer: eu não vos disse isso antes porque estava convosco. Quer dizer, não havia motivo de dizer, não adiantaria eu dizer naquela época, não é? Então, quando uma pessoa diz assim, olha, foi em 1830 que surgiu essa doutrina, querendo desmerecer, desqualificar uma pessoa que ao ler a Bíblia compreendeu algo que antes alguém, ou pelo menos que de um modo geral não se sabia, se alguém sabia daquele fato ou não. Não se tinha conhecimento de que alguém já tinha entendido aquilo, como não se tinha conhecimento de coisa alguma, os meios de comunicações eram praticamente inexistentes. Então o que prevalecia eram as escolas, não é, das grandes seitas, das grandes religiões, entre elas a Reforma, não é, e a Igreja Católica. E algumas nuances que orbitavam em volta desses grandes conglomerados acadêmicos da teologia. Eu já disse em outro vídeo que eu entendo que a teologia nasceu no inferno, porque é uma ferramenta diabólica. E é claro que os teólogos vão defender, porque eles vivem disso, eles estudaram isso, e a pior coisa do mundo é uma pessoa estudar e depois descobrir que aquilo que estudou não serve para muita coisa. Minha filha estudou muito astronomia, e chegou uma altura da vida, quando ela veio ter contato com o que chamamos hoje de terra plana, ela ficou decepcionada, falou, meu Deus, faz total sentido. Isso ela dizendo, eu estudei tanto tempo que a Terra é redonda, é um globo, e agora eu percebo que eu fui enganada. E, bem, ninguém sabe de certo como a Terra é. Ninguém sabe, me parece mais lógico. Eu sou propenso a acreditar na Terra plana, mesmo porque quando Jesus vier, todo olho verá. É impossível quem está embaixo ver. Não, pela televisão, irmão, muda o discurso, pelo amor de Deus. Você usar tecnologia moderna para dizer que a profecia vai usar de televisão, isso é uma bobagem. Todo olho verá, todo olho verá.
Então, faz sentido a Terra plana numa série de coisas, mas a ideia aqui não é essa. Então, eles quando são confrontados com o ensinamento deles, eles ficam zangados. E eu não, eu até entendo, eu não estou dizendo que eu os combato, não, eu só estou dizendo, querido, o fato de você ter estudado não é vão, porque quando você estudou, eu vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que se dedique a estudar o espiritismo, sei lá, o budismo, o hinduísmo. E ele se dedica profundamente, como tenho ouvido alguns testemunhos, de pessoas maravilhosas que temem a Alá e que se dedicaram a estudar o Corão e compreenderem profundamente. E lá na frente eles, então, têm um encontro real com Jesus e descobrem que tudo aquilo que eles fizeram não fazia muito sentido. E aqui não há nenhum desejo de confrontar nem falar mal de muçulmano, nem de Alá, nem de ninguém. Deus não me chamou para fazer isso. Deus me chamou para pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. Ninguém me convence que você vai me preparar com uma lata de sardinha, meu querido irmão, e fazer um buraco no chão para eu me esconder, porque o anticristo vem aí. Isso não é boas novas de salvação, isso é um tormento, isso é uma desgraça, isso é uma praga. Isso não procede do Espírito Santo. Será que você não percebe isso? Então, e o pobre? E o pobre que não tem condição nem sequer de comprar a comida do mês? Como ele vai se preparar segundo essa tua teologia, essa teologia maluca, de que diz que nós vamos ver o anticristo e que ele vai matar a gente, coisas desse tipo? Muito bem. Então, Jesus diz exatamente isso. Que eu não vos disse isso antes porque estava com vocês, ainda não havia necessidade. Essa regra, ou melhor, esta maneira de estabelecer a revelação bíblica, que ela vai crescendo, ela é gradativa, desde Gênesis Apocalipse, a Bíblia vai se ampliando, se mostrando cada vez mais perceptível e compreendida. No começo não havia lei, depois veio a lei. A lei estabelece uma norma. Sobre esta norma veio o Evangelho. É bom lembrar que o Novo Testamento não existe por si só. Ele não faz o menor sentido, o Novo Testamento, sem a Torá. Se você tirar a Torá não existir, o Novo Testamento é um livro de maluco. Então, é impossível você ter o Novo Testamento sem o Antigo. Porque o Novo é a revelação do Antigo. Bendito seja Deus, o Deus da Torá, que deu a Torá para o ser humano, que deu a Torá para Israel. E sobre a Torá veio a revelação de quem é o Messias, e quem é o libertador de Israel. Muito bem, essa teologia da substituição veio até que em 1948 houve um problema muito sério. Glória a Deus! Israel volta a existir. Glória a Deus! Israel volta a existir. E eu quero dar mais um glória a Deus porque Israel existe. E quero dar um glória a Deus porque foi através de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que foi o voto Minerva, não é? Estava empatado e ele foi a pessoa que desempatou. E Deus se agradou de usar Oswaldo Aranha, que era então um dos membros da direção da ONU naquele ano. Quando Israel volta a existir, a doutrina da substituição, essa doutrina que vinha por centenas de anos, perdeu a lógica, perdeu a razão, não faz sentido. Então agora, eles não são humildes o suficiente para dizer: nós tínhamos interpretado a profecia de acordo com a manchete do jornal daquele tempo. E reconhecemos que ela não funciona mais, que ela não tem lógica, então nós temos que mudar a doutrina. Então, eles não confessaram nada disso. Mas agora você vê pessoas calvinistas dando aquelas mudançazinhas, aquelas coisas todas, não é? A respeito das coisas do fim. E quando chega no fim, aparece um monte de sabichão, de profetas e de pessoas que querem ensinar a igreja. A primeira pergunta
Eles são pastores, eles têm rebanho, eles têm ovelhas? A maioria não. Então por que eles querem ensinar as ovelhas? Por que eles querem doutrinar as ovelhas de Cristo se eles não foram chamados para isso? Você não acha estranho? A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. Então, durante 2000 anos, nós tivemos a igreja como é. Agora, nos últimos dias, querem destruir com os pastores, destruir com a igreja, para dizer que é tudo errado e que Deus é o incapaz, não é? Que não conseguiu transmitir a verdade aos seus discípulos e que agora esses caras que estão aí no YouTube ganhando dinheiro com essa papagaiada toda, não é? Cada dia com uma nova revelação, uns preocupados de uma maneira extraordinária com os Illuminatis, com a nova era mundial. Tudo isso é legítimo, tudo isso é bom que saibamos, mas Deus não nos mandou pregar contra a nova era. Ora, é sabido, todos sabemos, que não há nenhuma comunhão de Deus e Mamon, de Deus e Bafomete, não há, é impossível. Mas se um pastor é maçom, sabe-se que ele é falso, entendeu? Então, com a minha palavra, se você está na igreja que você suspeita que teu pastor é maçom, sai de lá, fuja de lá. Segundo alguns dizem que não há igreja acima de 1.500 membros cujo pastor não é maçom. Eu conheço alguns, não é? Se eu puder levá-los à libertação, eu os levarei. Agora, eu não estou em guerra com a maçonaria, não, porque minha guerra não é contra a carne e o sangue, não é? Que a maçonaria existe. Então, irmãos, voltando aqui ao texto. Quando, então, essa doutrina foi colocada à luz da história como falsa, agora corre-se atrás. Então, daí surge um movimento crescente, ele está crescendo, daqueles que não creem mais que serão arrebatados antes da tribulação. Doutrina essa que cresceu e atingiu todo mundo e alcançou ministérios maravilhosos como a Igreja Batistas, os pentecostais todos, sem exceção, creem nisso, mas agora alguns começam a retroceder, começam a não crer, baseado em doutrina falsa. Eles vão usar Daniel, eles vão usar o Antigo Testamento, e quando eles usam o Novo Testamento, palavras do Mashiach, palavras de Jesus, eles vão usar palavras dirigidas a Israel. Mas ouça, irmãos, quando chegou lá entre 1800 e 1830, uma moça chamada Margaret MacDonald, segundo eles que dizem, ela era uma católica, e eles colocam isso como se fosse uma coisa ruim, como se fosse um elemento de reprovação. Lembrem-se que nós saímos da Igreja Católica, todos nós. Nós não conhecemos muito bem, exceto pelos Anabatistas, uma linhagem da igreja primitiva até os nossos dias, que não passe por Roma. E é bom ter em mente que de Roma saíram os nossos líderes, aqueles que contestaram contra a estrutura papal e fizeram com que a igreja chamada protestante viesse a existir, não é? Então, essa moça, o que eles dizem é que ela teve uma visão, e na visão ela recebeu uma orientação de Deus que dizia da igreja arrebatada antes da tribulação, e que esse arrebatamento era um arrebatamento que não levaria a todos, mas levaria somente a noiva, levaria somente aqueles que estavam em condições. Como se isso não fosse bíblico. Isso é bíblico, não é? Então, bem, aquela moça teve lá um certo destaque na sua cidade, no seu lugar, no seu habitat. E veio então, daí, um moço chamado John Nelson Darby, que vai organizar a doutrina. Ele não inventa a doutrina, ele vai organizar. Depois desse moço, que ele viveu entre 1800 e 1883, nós não sabemos exatamente
o tempo, mas depois de 1850, daí para frente, ele já estava compreendendo isso, tendo em vista que já tinha mais de 100 anos dessa visão, tá certo? Então, ligar esta visão desta moça com John Darby, na Inglaterra, é forçar um pouco a barra, mas tudo bem, quer forçar, force. Então eles dizem assim, não, tá vendo? Essa revelação é falsa, porque quem conhece John Darby? Ele era um teólogo. Por que ele discorda dos pais da igreja? Eu lhe pergunto, irmão, que pai de igreja que você fala? Quais foram os pais da igreja? A igreja só tem os apóstolos, depois disso tem os que interpretam aquilo que os apóstolos disseram. E você vem me dizer que eu sou obrigado a aceitar o que aqueles homens daquela época interpretaram como verdade absoluta, sendo que eles eram homens iguais a nós e que tinham o Espírito Santo iguais a nós e que, pronto, eles tiveram a luz total e nada pode ser mudado daquilo? Então Daniel, lá no capítulo 12, no versículo 9, diz assim, que só nos últimos dias as pessoas entenderiam aquela revelação. Então, este princípio de João dizendo assim, olha, não vos falei porque ele estava convosco, Daniel reforça dizendo, nos últimos tempos, não é para você, Daniel, não é para você. Ora, irmãos, nos dias de Daniel não havia ninguém tão íntimo, tão sábio, tão conhecedor, que tinha uma comunhão tão profunda com Deus como Daniel. E Deus falou a Daniel, não é para você. Então aqui estabelece um princípio bíblico, sim. Se você quiser contestar, porque você ouve quem você quiser, você pode. Mas você não consegue derrubar o fato de que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Vou te dar um versículo bíblico. Lá em Apocalipse, eu até marquei, no capítulo 19, no verso 14... diz que um exército vestidos de linho branco puro e finíssimo. Se você ler antes, vai descobrir que é a igreja, que foi dado a eles que se vestissem. Não são anjos aqui. E eles vêm montados em cavalos brancos junto com Jesus para a tomada do reino. Eu lhe pergunto, quem são esses que foram vestidos de vestido branco, que vêm com Jesus? A Bíblia deixa bem claro, é a igreja, são os santos. Ora, como que eles podem ser arrebatados no fim? Se antes do fim eles já estão no céu, já estão vestidos de linho fino, já foram reconhecidos como dignos, já estão preparados, já estão em cavalos brancos, e você vem me dizer que a igreja... Rapaz, calvinismo é duro de engolir. O calvinismo é muito louco, mas muito louco no sentido louco mesmo, de mental. Porque eles dizem que tudo vai acontecer num só dia, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia coloca os santos no céu antes do final. Então agora, só cabe uma saída para vocês. Qual é? Colocar o arrebatamento no meio da tribulação. E eu queria que você me desse um versículo bíblico a esse respeito. Um só. Que deixasse, pelo menos a entender, que os santos serão arrebatados. Não tem no meio da tribulação. Só tem antes. Mas você não quer abrir seu coração, porque ficaria feio. Eu vi um certo pastor dizer que ele sempre creu nisso, mas agora que mudou. E ele diz assim, o perigo, olha a loucura, a maluqueira da pessoa. O perigo de crer no arrebatamento, olha, veja que louco, a coisa é louca. Esses caras não conhecem a Deus, eles são religiosos, eles não conhecem Deus. Quem tem o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. Ele diz assim, o perigo de crer no arrebatamento antes da tribulação é que os crentes não vão estar preparados para identificar o número da besta. Irmãos, me perdoe. Só pode ser besta quem fala uma coisa dessa. Porque eu tenho que tirar o crédito de toda a Escritura. Eu vou dar um exemplo. Não cabe tudo aqui, mas entenda. A salvação é um direito ganhado, ou melhor, um direito recebido. Não é mérito nosso. Todos concordam com isso.
Quando você crê em toda a obra que Jesus realizou e afindou na ressurreição, passando pela cruz, então você recebe a salvação, você nasce de novo. Eu não vou entrar em detalhe aqui, é muita coisa. Então tem um monte de irmãos que vão assim, não, a salvação se perde. E vão ler Hebreus 6, fazendo confusão. Porque aquele texto está falando de judeus que não criam no Mashiach e passam a crer, depois negam Jesus como Mashiach. Jesus disse, se você for infiel, eu permaneço fiel. Mas se você me negar, eu te nego também. Então o problema ali é negar a Cristo, não é de infidelidade. Porque se for assim, qual é o parâmetro para saber qual o tipo de pecado que Jesus perdoa? Porque Pedro falou, não pequeis, mas se pecardes, ou se pecares, se pecarmos, temos um advogado. Qual é o tipo de pecado, então, que eu posso recorrer e ter perdão? E qual é o tipo de pecado que não tem perdão? Você tem que perguntar às pessoas que falam, que ensinam essas coisas, não é? Eles não sabem dizer, eles vão dizer, blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Isso é o pecado que as pessoas fazem diariamente. Por exemplo, eles vão dizer assim, olha, os milagres que acontecem no apóstolo Valdemiro não são de Deus. E eu não estou aqui defendendo Valdemiro. Nada disso, eu não tenho nada a ver com ele, não o conheço, não jogo no time dele, nada disso, nada disso. Mas você dizer que os milagres que lá acontecem não são de Deus, são do diabo, você pode estar blasfemando. Porque se Deus está operando e você diz que é do diabo, isso é blasfêmia. Não, aí você perde a salvação, mas eu estou vendo gente, pregadores aí, dizendo declaradamente que esses homens são do diabo, que eles são diabólicos. Olha, irmão, Deus não deu autoridade a nenhum de nós julgar nenhuma pessoa com julgamento temerário, mas ele manda julgar a profecia. Eles não julgam a profecia, eles julgam as pessoas. Eles julgam o nome das pessoas e vão publicamente falar das pessoas. Quer dizer, você acha que você é muito crente, muito santo, mas você vai publicamente falar de pessoas. Olha, irmãos, eu discordo de um monte de coisa que um pastor possa dizer, mas ele também fala coisas que são verdades, não é? Então, precisa entender que ele é um homem, ele é um ser humano que no desejo de agradar a Deus pode fazer bobagens. Me permita voltar então. Segundo o texto de Apocalipse, a igreja está no céu. Segundo o fato da doutrina do arrebatamento ser uma doutrina relativamente nova, pois não é, ela tem, sei lá, quase 200 anos, não é? Tem base bíblica, não é? Terceiro, é impossível, olha, irmãos, o que eu vou dizer é mesmo verdade. É impossível, eu vou repetir, é impossível, incrédulo, você é incrédulo, porque é impossível. Quando uma pessoa não crê no arrebatamento da igreja antes da tribulação, não há outro nome para ele, exceto incrédulo. Eu vou dizer por quê. Porque Jesus nos deu poder sobre os demônios. E não há demônio que não saia em nome de Jesus. Mas eles dizem que esse poder sairá das nossas vidas, porque vai aparecer o anticristo. Me permita dizer uma coisa aqui. Antes de Jesus enviar o Espírito Santo, ele retirou o Satanás da terra. Todos sabemos disso. E esse Satanás, porque era a era da igreja, ele não poderia impedir o trabalho da igreja, glória a Deus. E Deus deixou os demônios na terra e deu autoridade sobre eles. Por que você acha que agora Satanás vai aparecer na terra antes da igreja ser retirada? Segundo o Apocalipse, não é isso que acontece. Quando o filho varão sobe, que é a igreja, aí é que o diabo desce. Paulo diz que há um que agora o detém. Este um é a igreja, não é o Espírito Santo. Porque não foi dado ao Espírito Santo esta ordem. O Espírito Santo é Deus. Foi dado à igreja. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A igreja será arrebatada assim antes da tribulação. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O Senhor Deus nos tem preparado o lugar. Ele falou assim, e quando eu tiver preparado, eu venho vos buscar. Aí criou-se a doutrina, que eu também não concordo, que é a doutrina da
da vinda de Jesus dividido em duas partes. Nada disso. Isso é outra bobagem que foi se inventando. Não haverá duas vindas de Jesus, haverá uma vinda só. E quando ele vier, ele virá montado num cavalo branco, com uma nuvem de testemunhas, que é a igreja, com esses cavalos brancos. O que vai acontecer no arrebatamento não é que Jesus virá. Jesus não virá à terra coisa nenhuma. Jesus receberá a igreja, é a igreja que vai subir. Então eu vou te dar uma base bíblica. Na parábola das 10 virgens, diz assim: eis que o noivo é chegado. Não chegou ainda, ele não estava lá. Por que não estava lá? Leia o texto. Porque as prudentes disseram às loucas: ide comprai azeite. Quer dizer, não estava na porta o noivo. Houve tempo para elas saírem e irem comprar o azeite. Foi desse interim de tempo eterno, que Jesus leva a virgem. Então, ouça, a Bíblia diz que saírem ao encontro, virgens, saiam ao encontro do noivo. Oh, glória a Deus. Irmãos, a Bíblia me abençoa. O que está dizendo aí? Que a noiva, a bendita igreja santa, maravilhosa do Senhor Jesus, ela sairá, querido. Ela sairá ao encontro de Jesus. Não é que Jesus vem na terra nos pegar nas mãos, não! Nós encontraremos com ele nos ares. Ora, nos ares não quer dizer na nossa atmosfera, é porque nós só temos no nosso vocabulário, essa expressão para entender que está fora da terra. Então, ele vai nos receber no meio do universo, do cosmos, nós não sabemos. O que de fato quer dizer nos ares, sabemos que não é aqui. Então ele não é dividido em duas vezes, coisa nenhuma, é uma vinda só. Jesus veio a primeira vez, foi morto, e virá a segunda em glória. O que vai acontecer aqui é a igreja que vai subir. Mas você não vai se humilhar para crer nisso. Você teria que ser humilde de fato para reconhecer. Mas se você ler todos os textos que você lê, que dizem que a igreja passará pela tribulação, dá vontade de rir. Agora eu vou dizer uma coisa séria. Eu vou dizer uma coisa em nome de Jesus. Durante um tempo, eu acreditei que os que não creem no arrebatamento também seriam arrebatados. Hoje eu não creio mais. Hoje entendo que só os que creem no arrebatamento sairão. Porque esses constituem a noiva sem mancha, sem mácula. Esses que estão crendo que vão em conhecer o anticristo. Não, eu creio que a gente vai conhecer o anticristo como pessoa. Eu creio que ele possa até já estar no nosso meio, mas como pessoa, como político, e não como manifestado. E que esse político vai se destacar até que então aconteça a mutação, não é? E que o próprio diabo venha morar, ou ser a alma, o espírito que vai reinar esta vida, não é? Fazendo um simulacro, não é? do nosso bendito Senhor Jesus, que na condição de servo, na condição de humano, ele viveu até que no dia do seu batismo ele recebeu o Espírito, não é? Vamos lembrar que Satanás é uma cópia barata, não é? Ele o tempo todo quis copiar o nosso Salvador. Bem, eu estou no fim disso para dizer a você o seguinte, meu querido irmão. O arrebatamento é assim. Eles reclamam, depois veio um tal de Scott Field, que fez uma Bíblia, e a Bíblia... Por que você acha que uma pessoa que faz uma Bíblia, coisa que você nunca fez, que você não tem capacidade de fazer, você deveria fazer uma então, porque o Scott Field fez. Não, o Scott Field é do diabo, só pode ser, pelo que você diz, não é? E aí você não pensa que isso possa ser uma grande blasfêmia. Você não imagina que isso venha a ser uma blasfêmia. Irmão, se você crê no arrebatamento, esteja firme, aleluia. Jesus vai nos arrebatar a qualquer instante, é iminente, sim, é iminente, não tenha dúvida a esse respeito. Não tenha dúvida a esse respeito. Vai ser curioso. Agora, me permita terminar dizendo o seguinte, mesmo que fique um pouco longo, mas vamos falar assim,
Olha, as pregações no YouTube não podem passar de 15 minutos porque as pessoas não têm paciência, então desligue. Eu não estou preocupado em fazer sistema de que funciona no mundo. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Se você se interessa, ouça até o final. Como que vamos sumir daqui da terra? Porque ficará estranho justificar tanta gente sumir de repente. Ficará evidente demais. Então, como se dará isso? Eu quero só lembrar o irmão de que quando Jesus morreu, houve um grande terremoto. Quando ele ressuscitou, também houve outro grande terremoto. E eu creio que no dia do arrebatamento será um dia de um grande terremoto. Um grande terremoto. E será um grande terremoto em toda a Terra, todo o planeta. Quando eu falo grande, será grande. Não digo que seja o maior, mas será um terremoto significativo. Ao ponto de casas caírem e pontes, mas não vai destruir a estrutura toda, não vai levar a caos absoluto. Não, não, não. Será tudo reconstruído rapidamente. E nesse interim, não se sabe quantas pessoas ficaram soterradas, quantas pessoas ficaram desaparecidas, quantas crianças, até que se venha a ter alguma informação, como houve no caso do tsunami na Ásia, na Indonésia, e até hoje não se sabe quantas pessoas de fato, não é? Assim como não se sabe quantas pessoas desapareceram naquele incêndio, nesse prédio no centro da cidade. Se imagina um cálculo, mas já se tem mais, acho que 4 ou 6 pessoas que ninguém sabe para onde andam. Então a mesma coisa será no arrebatamento. Então, quando acontecer isso, haverá esse terremoto. Você imagina que interessante? As pessoas assim, puxa, tantas pessoas sumiram, então provavelmente vão dizer, olha, deve estar debaixo dos escombros. Quantas pessoas morreram no Haiti? Não se sabe. Quem morreu, quem desapareceu? É difícil, não é? Então eu creio que o arrebatamento será precedido de um terremoto, não é? Agora, esse não será um terremoto global, não. Há lugares em que o número de cristãos é bem pequeno, então eles poderão desaparecer sem de fato chamar atenção nenhuma. Mas lugares como Coreia, aleluia, Coreia, Coreia do Sul, que Deus seja louvado pela Coreia do Sul. Lugares como o Brasil, glória a Deus pelo Brasil, como os Estados Unidos, não é? O sul da Nigéria. Eles vão ter que ter terremoto sim, não é? Para que as pessoas que ficarem em busca sem saber qual é o paradelo deles. Isso é uma especulação, isso é uma doutrina, isso eu imagino, porque acontece na morte e na ressurreição de Jesus, não é? Então eu fico pensando que deva acontecer com a gente também. Irmão, eu sou absolutamente crente, absolutamente confiante que o arrebatamento da igreja se dará antes da tribulação. Com certeza. Então você acha que a gente vai ficar lá no céu e vendo a sofrimento aqui? Acho não, tenho certeza. Somente com os seus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios. É isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus separará as ovelhas de um lado e os bodes do outro na sua vinda. No mundo, em Israel, haverá um outro conceito. Mas isso é tema para outro dia, amém? Deus abençoe você. Glória a Deus por estarmos juntos aqui, pregando a palavra de Deus, nesses tempos conturbados, que ninguém sabe o que fazer da vida, não se sabe mais em quem confiar, todos mentem, todos roubam, todos se corromperam. Eu posso lhe garantir, não como pessoa humana, porque não sou nada para garantir, mas te garanto em nome de Jesus que o Evangelho é a verdade de Deus, eterno e não muda. Você pode zombar dele, mas você vai morrer e vai descobrir. Põe na sua mente só o seguinte, imagine que de fato venha a ser verdade. O que você fará com a sua vida se você não se render a Jesus? Que você possa pensar nisso e entregar a vida a Ele. Que Deus te abençoe. Nós nos veremos na próxima, se assim o Senhor nosso Deus permitir.
Amém, Jesus.